Olá, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estarmos aqui mais uma vez, onde podemos compartilhar a palavra do Senhor. Hoje nós estudaremos a aula número 21, Plásticos, Solução ou Problema. Meu nome é Francisco José Gorgonha. Nós vamos ter a leitura desses versículos, mas agora eu convido você a termos um momento de oração. Senhor Deus, nós te damos graça pelo teu amor sobre as nossas vidas. Queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor está conosco todos os dias. Pai, nós queremos te agradecer por esse privilégio de falar sobre a tua palavra, de levar a outras pessoas o alimento para a sua vida, para a vida das pessoas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, esteja nos abençoando nessa manhã. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, os textos bíblicos serão três, e eu te convido a ler o primeiro, que é Gênesis de 1, 26 a 31, que diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a todo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, todas as aves do céu e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo ficado muito bom, e havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Gênesis 2:15 diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Gênesis 3:17 a 18: e ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhes dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo. O objetivo da aula é pensar em referências para uma conduta ética, para a preservação do meio ambiente e despertar para a necessidade de mudanças pessoais e coletivas a respeito do uso do plástico. Nós vamos ver um vídeo a seguir, o vídeo microplástico e a poluição nos oceanos. Vejamos. Em vários aspectos, o plástico é um material perfeito. Nós podemos fazê-lo forte e rígido o suficiente para construir naves espaciais e substituir ossos, ou fino e flexível o bastante para fazermos sacolas plásticas que pesam tanto quanto 1 centavo, mas conseguem carregar até 8 quilos. E, diferente de outros materiais, o plástico não enferruja ou apodrece. Ele pode durar por séculos, mesmo quando precisamos dele por apenas alguns segundos.
Nós produzimos toneladas de plástico justamente porque ele é barato, durável e descartável. Mas as características que o torna tão útil para nós também afetou a vida nos oceanos, o destino final de milhões de toneladas de plástico descartado. Grandes pedaços de plástico são definitivamente más notícias para animais marinhos como baleias, albatrozes e tartarugas marinhas, que correm o risco de ficar entrelaçados nos detritos ou até mesmo engasgar com pedaços de plástico. No entanto, apesar das notícias geralmente mostrarem grandes pedaços de plástico no mar, a maioria do plástico no oceano não é grande. Nossas sacolas e garrafas de refrigerante náufragas são enfraquecidas pela luz solar e destruídas em pequenos pedaços pelo vento e pelas ondas. Porém, mesmo com tamanho reduzido, elas ainda são super duráveis. E os micro-organismos que decompõem pedaços de madeira e algas marinhas em compostos orgânicos mais simples não conseguem digerir facilmente o plástico. Então, apesar do plástico diminuir de tamanho, ele não desaparece, apenas se espalha pelo oceano. E é por isso que encontramos microplásticos em praticamente todos os lugares dos oceanos, do Ártico até a Antártida e do fundo do mar até a sua superfície. Diferente dos grandes pedaços de lixo plástico onde o impacto é fácil de ser observado, os efeitos dos microplásticos são tão sutis e difíceis de rastrear como os fragmentos em si, uma vez que eles podem servir como novas moradias onde pequenas criaturas crescem e se multiplicam, pode engasgar criaturas maiores que acham que o plástico é comida, ou ainda atrair e acumular substâncias químicas tóxicas que acabam introduzidas na cadeia alimentar caso não sejam digeridas. Além de outros milhares de problemas que ainda não percebemos, porque apenas recentemente começamos a prestar atenção em todo esse microplástico nos oceanos. É inegável a quantidade de lixo plástico que introduzimos nos ecossistemas marinhos, e essa suposta maravilhosa durabilidade do plástico garante que ele vai ser um problema por muitos anos ainda. É possível diminuir um pouco esse impacto passando a utilizar plásticos biodegradáveis, despejando menos plástico no oceano e limpando áreas com alto volume de detritos. Mas até lá, a questão é: será que nossos oceanos também serão flexíveis o suficiente para lidar com o nosso material favorito? E aí, meus irmãos, gostaram do vídeo? Para início de tudo, desde a queda do ser humano, que o bem e o mal se mostram presentes em suas realizações. Criamos o carro que, quando bem utilizado, encurta o tempo e as distâncias, mas também pode se tornar uma arma na mão de pessoas irresponsáveis ou colaborar com uma vida sedentária. A natureza, explorada e modificada, sofre as consequências dessa dualidade. Somos capazes de mudar os recursos naturais e produzir obras admiráveis, mas que, quando mal utilizadas, trazem o traço da morte. É o caso do plástico, que trouxe grandes avanços e benefícios, mas também um impacto ambiental desastroso, que avança rapidamente, ameaçando a vida. Fundamento bíblico: o ser humano faz parte da criação, é dependente dela e também seu mordomo. Assim, Deus lhe permitiu exercer domínio sobre a criação, com a liberdade para interferir na natureza, cultivar, respeitando princípios que mantivessem sua harmonia guardada. Esse domínio implicava em responsabilidade na preservação da ordem e conservação da existência de seus integrantes. Duas missões em Gênesis são dadas ao ser humano no que diz respeito ao meio ambiente: dominar, cultivar e guardar. No entanto, elas não são exercidas de forma harmoniosa. Olhamos para o texto bíblico a fim de buscar nele a direção e esperança para uma vida segundo os padrões da palavra de Deus. Ainda que não houvesse uma preocupação explícita no texto sagrado sobre os problemas ecológicos do nosso tempo, ela nos educa, nos orienta, especialmente nos textos em destaque, a pensar a maneira como nos relacionamos com a terra e com os bens que nela nos concede. Deus criou os seres humanos, mulher e homem os criou, e colocou em um jardim, isto é, em um lugar harmonioso, orientou-os a manter tal harmonia. Para que isso acontecesse,
era preciso que a maneira de domínio da criação fosse desenvolvida de forma cuidadosa. No decorrer da história, apresenta-se a queda da humanidade, proveniente de uma atitude de humano de desobediência e especialmente de infringir as leis que mantinham tal harmonia. O ser humano manipulou a criação de forma inadequada, mexeu onde não devia. Imensas e complexas foram as consequências a partir de tal ato. Com a queda do ser humano, adulterou-se a visão de mordomia. O pecado contra a criação passa a atingir o próprio ser humano, pois ele faz parte da criação e depende totalmente dela. Quando se fala em salvação, há quem pense apenas no ser humano como alvo de ação salvadora de Deus, mas em sua queda, o homem arrastou para toda a obra criada. A terra se tornou vítima da maldade humana e a natureza escrava, ansiando também pelo seu resgate. Como mordomos da criação, responderemos por esse privilégio. Paulo diz: o que se requer nos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Em 1 Coríntios 4:2. Recebemos a incumbência de cultivar e guardar a natureza. Não podemos ficar alheios ou alheias à degradação e desrespeito com ela. Temos visto movimentos mundiais contra as ameaças à sobrevivência do planeta, mas há uma grande identificação sobre o controle das armas nucleares, a poluição industrial, a transformação de florestas em pastos para a agropecuária, o crescimento demográfico explosivo, a desertificação e a perda do solo, florestas e minerais. Há muito mais referências bíblicas específicas sobre essas questões. Entretanto, o profeta Isaías anteviu há cerca de 2.700 anos o caos gerado pela queda dos princípios que regem a natureza e nos revelou perspectivas graves de uma crise entre a humanidade e o mundo criado. Isso está lá em Isaías 24, de 4-6. Se não houver arrependimento e mudança de atitude, a ciência confirma o resultado já anunciado há milhares de anos por Isaías. Palavra que ilumina a vida. Ainda hoje, somos responsáveis por assegurar a permanência e equilíbrio da criação. O ser humano, mesmo pecador, conserva a genialidade do Criador. Ele é capaz de recriar a natureza, gerando obras espetaculares. No entanto, a corrupção produz a degradação do meio ambiente para servir ao lucro e à vaidade. Com o pecado veio a inconsequência, o imediatismo, a falta de percepção das dimensões futuras das ações do presente. O desrespeito aos limites divinos tumultuou a terra e passamos a gerar morte em nossas ações. Assim se deu com a descoberta do plástico. Só hoje começamos a conhecer os males causados por ele. Seria então pecado produzir ou consumir plástico? Não necessariamente. Pecado pode ser o mau uso daquilo que é bom. Imagine um mundo sem facas.
Mas o uso indevido dessas ferramentas torna-se um problema e um erro. Também o plástico em si não é um erro, mas a forma como a sociedade desvirtuou o seu uso torna-se pecado com graves consequências. Palavra que ilumina a vida. A Bíblia nos alerta: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6, de 12 a 13. Temos que avaliar onde e como poderemos fazer o uso desse recurso sem que ele se torne prejudicial. O impacto da ação humana sobre o ambiente é muito amplo. Os resíduos sólidos, que chamamos de lixo, representam um dos grandes desafios à estabilidade da vida no planeta. O lixo biodegradável ainda gera menor impacto ambiental, por existir na natureza agentes que degradam. Mas o ser humano produziu materiais que os quais não existem biodecompositores. É como o caso do isopor, da borracha e dos plásticos em geral. Ao contrário do papel e dos resíduos alimentares, esses elementos serão decompostos lentamente pela luz ou calor e permanecerão na terra ou no mar por séculos até que sejam degradados. E as consequências se abatem sobre a humanidade e sobre toda a teia da vida. Vejamos a problemática do plástico, em especial, todas as agências Brasil. Primeiro, são necessários pelo menos 450 anos para que uma garrafa de plástico se decomponha e desapareça no meio ambiente. No mundo, 1 milhão de garrafas de plástico são compradas a cada minuto. Todos os anos são usados até 500 bilhões de sacolas plásticas descartáveis e que irão para o lixo. 2. Apenas na última década foi produzido mais plástico do que em todo o século passado. No total, metade dos plásticos utilizados é de uso único, levando-se em conta que a taxa média global de reciclagem dele é de 25%. Isso significa um volume enorme de lixos plásticos não reaproveitados. 3. Os oceanos são grandes vítimas dos resíduos plásticos, pois a população acha que eles conseguem assimilar tudo que se joga neles. São jogados nos oceanos milhões de toneladas de material escavado, resíduos industriais, esgotos, produtos derivados de petróleo, plásticos, resíduos químicos e metais pesados. Estima-se que pelo menos 8 milhões de toneladas de lixo plástico vão parar anualmente nos mares. 4. Até 2050, 99% das aves marinhas terão ingerido plásticos. O lixo prejudica mais de 600 espécies marinhas, 15% delas em extinção. Outra grande vilão dos mares são os microplásticos, partículas que medem menos do que 5 milímetros, presentes em cosméticos e produtos de higiene. Os microplásticos nos mares hoje superam o número das estrelas da nossa galáxia.
palavra que ilumina a vida. O plástico, por facilitar muito a vida, dificulta mudanças de hábitos. É urgente a redução do volume de resíduos plásticos, mas a prática do nosso uso leva as pessoas a manter o uso indiscriminado. Só a reciclagem não resolve o problema. É preciso diminuir a produção e, para isso, é preciso diminuir o consumo, porque o resíduo plástico acabará no oceano e nos aterros sanitários. Então, é preciso mudar os hábitos de uso e buscar meios de reutilização. À luz da mordomia cristã, temos de empreender ações individual ou coletivamente para combater a poluição plástica. Como parar de usar canudinhos, talheres de plástico, levar sua própria xícara ou copo para o trabalho, pressionar as autoridades para melhorar, administrarem o lixo da sua cidade, utilizar sacolas de tecido ao fazer compras, né? As mudanças começam por ações individuais. Precisamos gerar novos hábitos, como separar nosso lixo, evitar o uso de copos e pratos descartáveis, usar embalagens de papel, reaproveitar o máximo possível embalagens e recipientes plásticos quando o seu uso for necessário. Conclusão, meus irmãos, diante dos números, podemos concluir que, apesar de sua utilidade, o plástico é um poluente muito maléfico na natureza. E como responsável pela criação, temos a responsabilidade de raciocinar do seu uso, de racionar o seu uso. Pois disto, o que diz respeito ao cuidado com a criação, também prestaremos conta ao Senhor. Toda mudança exige disciplina e conscientização. E ainda que as ações individuais pareçam pequenas em relação ao problema, são um bom e necessário começo. Portanto, começamos as mudanças por nós. Isaías escreveu um texto há mais de 2.700 anos. Esse texto ele faz uma previsão, ele nos alerta. Ele diz assim: a terra seca sem murcha, o mundo definha e murcha, definha os nobres da terra. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedecem às leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra e seu povo é culpado. Por isso, os habitantes da terra são consumidos pelo fogo, ao ponto de sobrarem pouquíssimas pessoas. Meus irmãos, esse alerta ele faz com que ele faz com que precisamos parar e pensarmos o que nós estamos fazendo para o meio ambiente. Como podemos evitar uma tragédia maior? Todos nós somos mordomos, todos nós fomos criados para cuidar da terra. Por isso é responsabilidade de cada um de nós. Vamos ver mais um vídeo chamado Microplástico. Como o plástico nos oceanos pode se tornar um problema pequeno, muito maior? Existem duas coisas que parecem infinitas: o vacilo da humanidade
e a quantidade de plástico no nosso planeta. A ideia de utilizar o petróleo para fazer um material plástico veio do belga Leo Baekeland, em 1907. Baekeland trabalhava nos Estados Unidos e procurava por um bom isolante elétrico que fosse fácil de produzir em escala industrial. Foi aí que surgiu a baquelite, o primeiro plástico 100% sintético. Desde então, surgiram os vários outros tipos de plásticos que fazem parte do nosso dia a dia. Os plásticos têm muitos pontos positivos. Eles são leves, maleáveis, resistentes e muito baratos. Por isso, os plásticos são encontrados nas mais diversas coisas, como embalagens de comida e de remédios, brinquedos, roupas, materiais e equipamentos hospitalares, computadores, celulares, utensílios domésticos, carros, aviões, foguetes e até no Alexandre Frota. O problema é que os maiores defeitos dos plásticos estão justamente nessas qualidades. Por serem leves, maleáveis, resistentes e muito baratos, os plásticos são descartados rapidamente e vão parar em praticamente todos os lugares do mundo. Tem plástico nas florestas, rios, nas mais profundas águas dos oceanos e até na neve dos Alpes suíços e do Polo Norte. O plástico é onipresente nas nossas vidas e está se tornando onipresente no nosso planeta. Essa quantidade absurda de plástico que a gente está usando e jogando fora está sendo preservada no registro fóssil. Por isso, cientistas acreditam que o acúmulo de plástico no registro fóssil pode ser usado como um indicador do início do Antropoceno, uma era geológica que se caracteriza pelas mudanças que os seres humanos causaram no planeta. Passamos pela Idade da Pedra, Idade do Bronze, Idade do Ferro e agora estamos vivendo a Idade do Plástico. A maior parte do plástico que não é reciclado acaba parando nos oceanos. Estima-se que existam pelo menos 5 trilhões de pedaços de plástico nos oceanos que somam ao todo 250 mil toneladas. Quando falamos em plástico nos oceanos, logo vem a imagem de pobres tartarugas, enroscadas em canudos ou sacolinhas de plástico. Em 2018, cientistas analisaram o conteúdo intestinal de 102 tartarugas marinhas encontradas nos oceanos Atlântico e Pacífico. Todas elas tinham comido plástico. Embaixo d'água, os plásticos se parecem muito com o alimento natural das tartarugas. A tartaruga de couro adora um bom rodízio de águas-vivas, mais especificamente dessa espécie aí, a água-viva barril. Infelizmente, as sacolas que vão parar nos oceanos são muito parecidas com uma suculenta e nutritiva água-viva barril. Já as tartarugas verdes consomem um alimento mais leve, umas plantinhas que são chamadas de gramas marinhas. Para o azar dessas tartarugas, muitos pedaços de plástico têm formas e cores bem parecidas com essas plantinhas que formam a grama marinha. Mas não são apenas as formas e cores que confundem as tartarugas. Um estudo publicado esse ano mostrou que algas, plantas e pequenos animais se aderem e apodrecem na superfície do plástico nos oceanos. Essa mistura de plástico com comida podre tem um cheiro irresistível para as tartarugas. Os plásticos causam um enorme estrago na natureza, mas as coisas ainda ficam piores. Existe algo menor que causa um problema muito maior. São os microplásticos. Microplásticos são pedaços de plástico menores que 5 milímetros. Eles podem chegar até os oceanos indiretamente, pela quebra de pedaços maiores de plásticos, e diretamente, como os microplásticos presentes na purpurina e em cosméticos, como sabonetes esfoliantes e pastas de dente. Por serem menores, esses microplásticos que vão parar nos oceanos também causam estragos em organismos pequenos. Em 2015, cientistas descobriram que os pólipos, aqueles animaizinhos que parecem pedra e que formam a estrutura dos recifes de corais, também estão comendo plástico. O microplástico também diminui o crescimento e a fotossíntese de uma bactéria que é responsável pela produção de 10% de todo o oxigênio global. Isso significa um planeta com menos oxigênio para a gente respirar.
O gás carbônico, que deixa de ser usado na fotossíntese, contribui com o aumento do aquecimento global e com a acidificação dos oceanos. 2 problemas que também são gravíssimos. Mas as coisas ainda ficam piores. O microplástico se acumula no sistema digestivo de animais, o que leva a uma falsa sensação de saciedade e faz com que o animal tenha problemas de nutrição. Já foram encontrados microplásticos no sistema digestivo de mais de 690 espécies, incluindo crustáceos, mexilhões, peixes e até em predadores de topo, como baleias e golfinhos. Como os microplásticos são muito pequenos, eles se acumulam entre os tecidos desses animais. Esse fenômeno é chamado de bioacumulação. Essa bioacumulação pode se tornar uma bioconcentração, que é quando esse acúmulo é tão grande que a quantidade de microplástico acumulada no corpo do animal se torna maior que a quantidade de microplástico na água em que ele vive. Mas as coisas ainda ficam piores. A concentração de microplástico vai se acumulando progressivamente na cadeia alimentar à medida que vai passando da presa para o predador, chegando em predadores de topo de maneira hiperconcentrada. Esse fenômeno é chamado de biomagnificação. Dentre os predadores de topo mais afetados estão as aves marinhas. Estima-se que até 2050, plásticos e microplásticos sejam encontrados no sistema digestivo de 99% de todas as espécies de aves marinhas. Mas as coisas ainda ficam piores. Se o microplástico está chegando até predadores de topo, certamente está chegando até humanos, que se alimentam de peixes e outros animais marinhos. Já foram encontrados microplásticos em fezes de pessoas de 8 países diferentes. Mesmo pessoas que não comem peixes e outros alimentos vindos do mar estão expostas aos microplásticos. Ele pode estar presente no sal que usamos como tempero e na água que sai da nossa torneira. Tem microplástico até no ar. Foi o que descobriram cientistas da Escócia em 2018. Eles deixaram um prato de comida em cima de uma mesa. Em 20 minutos, esse prato de comida foi coberto por 114 pedaços de microplástico. O microplástico é onipresente, não tem como escapar. Mas as coisas ficam piores. Ainda não sabemos direito o que o microplástico causa no corpo humano. Sabe-se que, no cérebro, o microplástico aumenta a produção de espécies reativas de oxigênio, que são substâncias que aumentam a proliferação de células cancerígenas. Mas as coisas ainda ficam piores. O microplástico é um coquetel de substâncias perigosas. Ele facilmente se adere a outros poluentes na água, como metais pesados, e a bactérias que causam doenças, como a cólera. Ou seja, o microplástico é literalmente uma porta de entrada para drogas mais pesadas. Além disso, é comum o uso de aditivos nos plásticos. O aditivo mais comum é o bisfenol, que está relacionado a desordens hormonais, câncer de mama e de próstata, infertilidade e disfunção erétil. Mas as coisas... No, God! No, God, please, no! No! Os microplásticos podem ser quebrados em pedaços ainda menores. São os chamados nanoplásticos, um contaminante invisível a olho nu. Por serem ainda menores, bilhões de nanopartículas de plástico podem se acumular nos tecidos dos organismos, como em moluscos comestíveis. A gente também ainda não sabe os efeitos dos nanoplásticos no corpo humano. Por se tratarem de partículas microscópicas, os nanoplásticos podem causar danos em nossas proteínas e até no nosso DNA, como mostrou um artigo publicado na Nature no ano passado. Resumindo, o microplástico diminui a quantidade de oxigênio no planeta, aumenta o aquecimento global, causa um enorme desequilíbrio em ecossistemas aquáticos, pode causar doenças como câncer e ainda transporta doenças como a cólera e outros poluentes ainda mais perigosos. Tudo isso sem contar os efeitos ainda desconhecidos dos nanoplásticos.
A solução definitiva para esse problema passaria por uma nova revolução industrial, com a substituição do plástico por algum outro material que cause menos danos para a natureza. Talvez uma possível escassez de petróleo no futuro nos force a encontrar outras alternativas. Enquanto essa revolução não chega, o que nós podemos fazer é reciclar. Sacolas e embalagens plásticas representam 26% de todo o plástico utilizado. Destes, 95% são descartados logo depois do primeiro uso. São 120 bilhões de dólares jogados literalmente no lixo. A vida moderna é dependente do plástico, mas a vida humana é dependente de algo muito mais belo e importante. Nós fazemos parte e dependemos da natureza. Amém, meus irmãos? E aí, gostaram do vídeo? Esse vídeo é um vídeo muito chocante. Desculpa aí o tempo, né? Foi um pouco longo. Mas era preciso que todos nós vejamos essas imagens. E não esqueça, a microplástico é o menor e maior problema do mundo. Então, para refletir, como podemos conscientizar outras pessoas a respeito do tema? Pense um pouquinho sobre esse tema. Se não houver um arrependimento e mudança de atitude, a ciência confirma o resultado já anunciado há milênios pelo Isaías. Foi aquele texto que a gente leu. O mundo ele está definhando. Que o nosso Deus esteja conosco todos os dias, nos orientando para que possamos cuidar cada vez mais do nosso planeta. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo Teu amor. Obrigado por essa oportunidade, onde podemos ver tantos problemas que há no mundo com a questão do plástico. Pai, cria em nós a consciência para que possamos diminuir o impacto da nossa vida no planeta, Senhor Deus. Capacita cada um de nós, que a Tua igreja, Pai, tenha isso também como um tratado, como uma forma contínua de estar sempre lembrando aos seus fiéis quanto ao cuidado com a natureza, porque a natureza também é uma criação do Senhor e nós fazemos parte e dependemos totalmente da natureza, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Leia durante a semana, estão aí as leituras de domingo até no sábado. A bibliografia, onde foram feitas, baseadas essas lições, todas estão aí nessa tela. Eu também convido a você a assistir um documentário que se encontra ou no YouTube ou também no Netflix, que chama Oceano de Plástico. Veja esse documentário, meus irmãos. Você é o nosso convidado. Nós somos a Igreja Metodista do Taguatinga Norte. O endereço é QNG 25, área especial 3, Taguatinga Norte, Brasília. O nosso CEP é esse aí, 72 130 005. Somos a 8ª região eclesiástica. Aí estão os dados, se você quiser ofertar, está aí os dados bancários. E o CNPJ é o nosso Pix, se quiser fazer uma doação. Amém? Inscreva-se no nosso canal, para não perder nenhum dessas lives e vídeos. Amém? Muito obrigado, meus irmãos. Tenham um bom domingo, que o nosso Deus nos abençoe nesse dia. Obrigado e tchau.
Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome.